Então, começando pela, pela questão colocada pelo Rogério, né? Eu destaco uma frase, Rogério, que você mencionou, que quando você lê o Antigo Testamento, você tem uma determinada impressão. Quer dizer, a ideia, me diga se eu estou interpretando corretamente, né? A ideia de que, na verdade, desde o início, você tem um, a descrição de um único Deus, que é criador do universo, que cria o ser humano. Este ser humano se degenera, né? Depois disso você tem o estabelecimento de um povo a quem é dada uma lei, e essa lei, então, depois, ao longo da história desse povo, é quebrada até que isso resulta, finalmente, na destruição, né, dos estados nacionais organizados por esse povo, e depois a parte dele retorna do exílio e reorganiza a religião. Mas a ideia, o fio vermelho, digamos, né, dessa grande narrativa que nós temos no Antigo Testamento, dá a entender que na história de Israel com Deus, o que nós temos é uma degeneração de uma religião original. Seria isso, né? E Ele nesse chegou um pouquinho caso, atrasado e ele não percebeu que essa fala era dele, o professor. assim, e que então o Gerstenberger ele traria uma visão completamente diferente dessa, né? Então, de fato, quando a gente lê o Antigo Testamento, assim, do começo até o fim, a, a visão que se quer transmitir é precisamente essa, né? De que no começo de tudo existia um único Deus e que a história humana é uma história essencialmente, não só a história humana em geral, mas a história israelita em particular, é uma história de degeneração em relação a, ao que foi estabelecido originalmente. E durante essa história, né, a divindade vem em diferentes momentos em socorro da humanidade, especificamente em socorro do seu povo, estabelecendo normas, leis e determinações que teriam o propósito de levar esse povo novamente a um critério, né, a uma religiosidade correta. Mas mesmo após a intervenção da divindade dando essas leis, esse povo novamente se degenera, né? Isso acaba resultando em catástrofes e tudo mais. De fato, o Antigo Testamento quer ser lido desse jeito. Mas ele quer ser lido desse jeito porque, na maneira como ele chegou até nós, ele é resultado de uma composição que imprimiu nele essa mensagem teológica. O que o Gerstenberg está fazendo? Ele está tentando, eu vou usar uma expressão que eu usei ontem, né? O Gerstenberg, através, né, não partindo dessa visão sincrônica, né, que é essa visão de ler os textos numa sequência, uns ao lado dos outros, seguindo, né, o fio narrativo. Gerstenberger, partindo de uma metodologia diacrônica, né, ele tenta de trás para frente, usando também referenciais teóricos que ele cita quase o tempo todo nas notas de rodapé, referenciais tomados não só da sociologia e da arqueologia, mas também do trabalho teológico de biblistas, né? Ele procura ler o Antigo Testamento como nos processos, ou tentando desvendar os processos de composição que levaram ao estabelecimento dessa obra na forma como nós temos hoje. E quando ele faz essa leitura,
o quadro que ele consegue detectar realmente é diferente desse quadro religioso que a narrativa do Antigo Testamento lida do início até o fim procura transmitir ao leitor. Então essa é uma diferença que precisa ser feita, né? De fato, você tem toda a razão quando você diz que ao ler o texto do Antigo Testamento do início ao fim, a noção, ou pelo menos a impressão que nós temos é da história de uma humanidade em geral e de um grupo ou de um povo humano em particular, o povo de Israel, que se afastou de uma norma originalmente revelada, né, e que recebeu as devidas sanções por isso, né? Bem, então, quer dizer, são duas maneiras de se aproximar do texto, né? A primeira maneira, que é essa maneira mais diacrônica, corresponde a uma maneira mais espiritual ou religiosa, que toma o texto principalmente como referencial para a vida, que é o que ele quer ser, né? Enquanto obra produzida, né, pelo povo de Israel, a obra que inclusive começa com uma sessão intitulada de Instrução, Torá, né, é uma obra que quer servir para o direcionamento religioso daqueles que leem, né? O Antigo Testamento é uma obra religiosa, é uma obra que tem o objetivo de transmitir uma fé, né, e uma orientação religiosa para os seus leitores. Agora, o Antigo Testamento, enquanto processo literário histórico, ele permite com a ajuda, né, e aí é o trabalho do professor Gerstenberg, ele permite com a ajuda de alguns referenciais das ciências humanas hoje, reconstituir, né, claro que em muitos aspectos, hipoteticamente, reconstituir não só o itinerário literário e formativo desses textos, né, mas também o ambiente social no qual eles nasceram e que boa parte deles testemunha. Eu recomendaria, para uma compreensão um pouquinho mais aprofundada dessa perspectiva da qual o professor Gerstenberger parte, eu recomendaria a leitura de textos que trabalhem os livros ou o Antigo Testamento a partir da sua história de formação. Eu posso recomendar alguns para vocês aqui, né? Então, deixa eu pegar aqui para a gente olhar. Deixa eu ver quais que estão à mão aqui. Enquanto o senhor pega, professor, ele não gostava muito, então, do von Rad, não, né? Porque o von Rad vai exatamente contra isso que ele coloca, né? Que o texto bíblico não pode ser analisado só como uma peça literária, né? Exatamente pelo seu contexto espiritual. O texto que a gente leu, que seria para ontem, né? Von Rad vai contra isso, né? Eu diria, Rogério, que não é que ele vai contra, né? O que o Gerstenberger tenta fazer, justamente como parte desse trabalho de tentar reconstituir, né, os ambientes que formaram a teologia do Antigo Testamento, ele procura, né, justamente desvendar desses ambientes em separado, por exemplo, a família, o reinado ou a corte, né? Ele tenta detectar que tipo de teologia se praticava ali e que ficou refletida no Antigo Testamento. O von Rad, ele parte de uma perspectiva também diacrônica, porque o von Rad, inclusive, ele foi responsável por refinar a chamada teoria das fontes, a famosa JEDP, né, que vocês conhecem. Então, von Rad, ele depois do Wellhausen, né, o Wellhausen do século XIX ainda,
E o von Rad, já no século XX, ele refina essa teoria das fontes, por exemplo, né, atribuindo, ou na verdade aprofundando uma noção que o Wellhausen já tinha trazido, de que os textos mais antigos do Pentateuco, que seriam os textos javistas, né, eles seriam resultado de uma espécie de florescimento cultural que teria se dado já no início da monarquia no século X, com Salomão, né? Então, o von Rad, ele reafirma a ideia de que o Pentateuco, né, é um texto compósito, é um texto que passou por um processo de formação que levou muito tempo e envolveu fontes anteriores. E ele, do ponto de vista da história de Israel, ele traz uma proposta interessante. Ele tenta situar, né, como tradições mais antigas a respeito da origem de Israel, aquilo que ele chama de credos históricos, né, que estariam em Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio 26 e também em Josué 24. Né? Esses credos históricos, a partir da análise deles, né, segundo von Rad, ele procura, então, aplicar isso à formação do Pentateuco e esticando a formação do Pentateuco, inclusive, até o livro de Josué, dizendo que originalmente o bloco não seria de 5, mas de 6 livros. Por quê? Porque os credos históricos, eles mencionam, né? Vamos pegar o credo de Deuteronômio 26, se eu não estou enganado. Deixa eu só para não errar, deixa eu abrir aqui. Deuteronômio 26, a partir do versículo 5, né? Então testificarás, estou lendo Almeida, tá? Almeida atualizada. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai. E desceu para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Então, nesse credo, você vê... Só perdão, foi Deuteronômio 26, a partir do versículo 5. Versículo 5 ao versículo 9. Eu fechei aqui, deixa eu abrir de novo aqui. Versículo 5 a 9. Então, nesse credo aí, você tem os principais elementos narrativos que compõem a narrativa desde o Êxodo até Josué, que é a migração da família de Jacó no Egito, a opressão dos israelitas no Egito, o Êxodo, e a chegada, graças à condução de Javé, até a Terra Prometida, né? Então, assim, Rogério, o von Rad vai trabalhar nessa linha, né? Mas ele não abre mão da questão diacrônica, não. Em alguns aspectos, ele até se aproxima também de alguns pontos que o Gerstenberger traz, né? Então, a perspectiva do Gerstenberger, ela se baseia, claro, em vários anos da pesquisa bíblica, né, que se desenvolve principalmente a partir aí do surgimento da crítica bíblica, né, por volta do século XVIII, né? E você vai ter no século XIX algumas questões que são decisivas
para a datação dos textos, né? Por exemplo, no século XIX, um alemão chamado Wilhelm Martin Leberecht de Wet, ele vai ser o primeiro a estabelecer um acontecimento histórico vinculado a um determinado texto bíblico. Na verdade, ele vai desenvolver algo que um pregador famoso da igreja do quinto século, João Crisóstomo, já tinha dito, né? E o que o Crisóstomo e o de Wet dizem? Que o livro encontrado por Josias na reforma do templo era o Deuteronômio. Então foi a primeira vez que se conseguiu estabelecer, não o Deuteronômio completo, mas o código central de leis do Deuteronômio, Deuteronômio 12 a 26, foi a primeira vez que se conseguiu vincular um texto legal da Bíblia a um momento histórico, a reforma de Josias. Então, segundo o de Wet, né, a coletânea de leis de Deuteronômio, ela se assemelhava muito àquilo que, em termos de determinação legal, se podia ler a respeito da reforma de Josias. Então, a conclusão do de Wet veio logo em seguida. Esse código provavelmente estava diretamente associado a essa reforma. Então, ele seria datado o mais tardar do século VII a.C., que é a época de Josias, né? A partir daí, né, a pesquisa posterior começou a fazer a datação de outros códigos a partir dessa referência lançada pelo de Wet e também a partir da análise de alguns textos narrativos que começavam a mencionar a lei de Moisés como instituição, principalmente de ensino, vinculada muito mais claramente ao período de Esdras e Neemias, consequentemente ao período persa, portanto, durante o período pós-exílico, né? E também eles observaram que, considerando os códigos legais do Pentateuco como códigos tão sofisticados, é muito esquisito que eles sejam tão pouco mencionados nos livros históricos e que falam, por exemplo, né, da vida, principalmente durante a época dos juízes e durante a monarquia. Você tem, inclusive, um retrato, né, da religião israelita, que é apresentado nos livros históricos, né? Não estou considerando crônicas aqui, porque crônicas também já reflete uma influência aí do pensamento do Segundo Templo, né, do pós-exílico. Mas você vê, da parte, por exemplo, de figuras, inclusive consagradas como Davi, Salomão e pessoas do entorno, nos livros históricos ali, né, de Samuel e Reis, né, uma religião que não só mostrava ser uma religião diversa, como não coincidia, por exemplo, com certas determinações do Código Deuteronômico, por exemplo, a determinação de que o culto de Javé ele não poderia ser prestado em qualquer lugar, mas apenas no lugar exclusivo que Javé iria escolher. E, aliás, no Código Deuteronômico, né, quando se fala que o culto, as oferendas, as festas deveriam estar relacionadas exclusivamente com o lugar que Javé escolheria para pôr o seu nome, essa formulação ela é muito semelhante ao que a gente vê depois, quando o templo é construído por Salomão, e ali, então, na narrativa se diz que Javé pôs no templo de Jerusalém, naquele santuário, exclusivamente o seu nome. E junto com isso, o fato de que Josias, na sua reforma, ele centraliza no santuário de Jerusalém toda a adoração. Então, percebem, né,
O próprio material bíblico, aparentemente, quando ele vai sendo analisado, né, comparando-se materiais e materiais, e a partir dessa primeira referência histórica de um texto vinculado a um momento, especificamente a reforma de Josias, se vai percebendo, né, que, e essa foi a conclusão da pesquisa após o DEVET, né, se vai concluindo que a legislação elaborada que nós temos no Pentateuco, ela é tardia e não antiga. Mas há uma ressalva, né? Há uma ressalva. Livros como o do profeta Oséias, né? Que era um profeta do norte, ele é um testemunho de que no século VIII, no norte, né, e junto com ele o livro de Amós, que também é um profeta do século VIII, né, são os primeiros representantes da chamada profecia clássica, né, que começa no século VIII, a era dos profetas que vão escrever, né, começa a era dos profetas que terão livros ligados aos seus nomes. Profetas, principalmente como Oséias, mostram que no século VIII, no Reino do Norte, já se conheciam certas tradições patriarcais, como a tradição de Jacó. Então, a conclusão é que, pelo menos a tradição de Jacó, ela data no mais tardar do século VIII. E é uma tradição especificamente do norte. Assim como provavelmente a tradição do Êxodo, que é mencionada em Amós também. Uma outra questão, né, que levou aos pesquisadores a imaginarem, dentro dessa questão do processo de formação do Antigo Testamento, em relação aos códigos de leis, imaginar alguns desses códigos como códigos mais recentes ou como códigos que não poderiam ser da época de Moisés, que seria a época do bronze recente, né, por volta aí do século XIII ou XII, é que códigos como o Código da Aliança, por exemplo, são códigos que nada têm a ver com um povo em peregrinação pelo deserto, mas são códigos que supõem a existência de uma sociedade já sedentarizada, uma sociedade da terra cultivada. Então, a conclusão qual foi? De que quem coligiu esses códigos, ou mesmo quem os produziu no ambiente da terra cultivada, quando Israel já estava sedentarizado. Então, é a partir de perspectivas como essa que o Gerstenberger está partindo. Uma perspectiva mais diacrônica. Ele não nega, como outros autores também não negam, que o Antigo Testamento, do modo como ele chegou até nós, como uma narrativa contínua que contém, além do narrativo, outros gêneros literários, como é o caso do gênero legal, eles não negam que o Antigo Testamento, como obra final, como texto final, ele queira ser lido da perspectiva monoteísta, porque o Antigo Testamento é uma obra monoteísta. Ele foi elaborado a partir do pensamento monoteísta. Mas o que eles estão fazendo é tentar, de trás para frente, verificar os possíveis processos que levaram à formação desse texto e ao seu estabelecimento, inclusive teológico, como ele hoje nos apresenta. Hoje, inclusive, né, na pesquisa de alguns biblistas, inclusive se reforça a necessidade de se ler o Antigo Testamento, ou vamos pegar o Pentateuco como exemplo, o Pentateuco como narrativa contínua, como obra tomada na sua integralidade, tomada de forma sincrônica e não simplesmente diacrônica.
Por quê? Porque o Pentateuco, como obra literária, ele tem uma intencionalidade teológica. E, sem dúvida, dentro dessa intencionalidade teológica está uma percepção de Deus que é muito menos histórica e muito mais didática ou de instrução, uma percepção de Deus como Deus único e como Deus universal. Aquele autor que eu mencionei para vocês ontem, que eu coloquei um texto na pasta para quem quiser, tiver a curiosidade de ler, o Mark Smith, no livro dele, né, que é um livro que eu recomendo a leitura, ele é chamado de Memorial de Deus. Eu acho que na cópia ali eu deixei os dados da obra também juntos, se vocês quiserem procurar para ler o livro todo. Ele trabalha justamente a composição do Antigo Testamento como um exercício de Israel de reimaginar o seu passado e de justamente desconectar-se de um passado politeísta para vincular-se a uma concepção estritamente monoteísta de religião. Então, é por essa razão que a gente lê o Antigo Testamento, quando lê ele de ponta a ponta, né, numa leitura rápida, a gente tem a impressão de que ele é uma grande carta de defesa do monoteísmo, porque ele é efetivamente uma obra produzida por mãos monoteístas. Mas é uma obra que, obviamente, passou por um processo muito longo e que deu forma e nova interpretação a materiais que existiram de forma independente, originalmente, e que, em muitos casos, retratavam uma sociedade que era uma sociedade diferente da sociedade monoteísta que muitas vezes se imagina que existiu ao ler o Antigo Testamento na sua perspectiva sincrônica, né? O professor Haroldo Rainer, né, no livro que eu indiquei acho que foi para o Gabriel, né? Para o Wilson. Para o Wilson, o Inefável Sem Forma, ele inclusive tem um capítulo muito interessante, né? Eu posso também deixar na pasta aí, para quem não tem acesso ao livro, ou para quem quer apenas ler sobre esse tema em particular, um capítulo muito interessante, né, sobre as possíveis etapas de formação da consciência monoteísta em Israel. E o professor Haroldo, ele trabalha, por exemplo, com a ideia de que no século IX, precisamente com Elias e com o movimento de Elias, pode ter começado, no âmbito da disputa com Baal, uma consciência que vai futuramente resultar na concepção monoteísta que nós vemos dominante no Antigo Testamento de um modo geral, né? E que toma Javé como único Deus, como Deus exclusivo. Inclusive o nome de Elias, ele é muito sugestivo, né? Porque Elias significa literalmente Javé é Deus, ou Javé é meu Deus, né? E o programa do monoteísmo, ele se resume pelo nome de Elias, né? Javé é que é Deus, não tem outro não, é só ele. O desafio lá de Elias, dos profetas de Baal, né, ele justamente propõe isso aos israelitas, né? Olha, vocês não podem ficar pulando numa perna só de um lado para o outro, né? Vocês têm que decidir. Ou Javé é Deus ou Baal é Deus. Os dois não podem ser. E aí, como resultado do desafio de Elias, né, depois que o fogo cai do céu e consome lá o sacrifício que Elias faz, o povo se inclina e começa a dizer, né, é Javé que é Deus. Então você tem ali um verdadeiro programa, se não diretamente monoteísta, mas tendendo para esse lado, né? E de fato é o que vai acontecer depois na história israelita. Gorete levantou a mão.
Professor, só a título de curiosidade, entre o monoteísmo e politeísmo, a Índia hoje tem 330 milhões de deuses. E onde você caminha lá na Índia, eu estive lá o ano passado, você vê altares debaixo das árvores, na esquina, e por todo lado você vê altares de deuses diferentes, distintos, imagens completamente diferentes, um politeísmo assim incrível ali naquele país, onde a miséria é muito grande, viu? Muito grande também. Você falou de Rubem, altares em vários lugares, Goethe. Isso eu já te dou. É o João que falou? isso, é Quem as foi que indicações que chamou aí? você ia passar para a gente? Como? Você escolheu alguns livros aí, você ia passar algumas indicações? Ah, sim, sim. Você quer que eu escreva aqui depois? Por favor. Ah, sim, sobre a formação o processo de formação do Antigo Testamento, né? Sim, sim, Isso. eu daqui a pouquinho eu vou colocar aí para você. Só comentando isso que a Gorete falou, né? Falou de altares em vários lugares lá na Índia, né? Eu recomendo que se vocês têm interesse, visitarem o site do Museu de Israel, Museu de Jerusalém, tá? Porque ali tem muitos artefatos que foram recuperados pela arqueologia, né? E que alguns deles Eu estive retratados no lá em texto bíblico, né? 2019, no museu. Você foi lá, né? Então lá, por exemplo, tem deixa eu ver até se eu vou compartilhar aqui a imagem. Deixa eu só localizar ela aqui. No site você vê uma imagem de uma matzebá, né, que é uma palavra que aparece algumas vezes no texto bíblico, né, como objeto cultico, né, no antigo Israel, e que é uma espécie de lápide, né, ou de pedra que representava a divindade, né? Então, no templo de Arabe, né, um templo possivelmente dedicado a Javé, e que pode ter desaparecido por conta da reforma de Ezequias ou de Josias, foi recuperado alguns altares e uma Matzebá. E no Museu de Israel, você tem uma imagem desses objetos, né? Deixa eu localizar ela aqui, deixa eu ver onde é que eu salvei. Ah, tá aqui, ó. Aí eu vou compartilhar a tela para vocês olharem, né? Deixa eu compartilhar aqui. Só um momento, já vou compartilhar. Eu ponho também uma descrição dela em outro lugar aqui. Vai Deixa eu tentar disponibilizar esse localizar. slide também lá na plataforma, professor? Vocês estão vendo os slides aí? Aham, Ah, sim. eu sei. Não, eu posso deixar lá. Posso deixar lá. Mas esses slides aqui não estão com a imagem que eu quero. Deixa eu ver aqui se é ele já vê. Pode compartilhar a pasta toda, se eu quiser. Tá bom. Eu achei essa pasta Mas bem aqui acho que é o interessante, mesmo, Rogério. acho que é o mesmo arquivo aqui. Os professores de Antigo Testamento têm que abrir os olhinhos, né, João? É verdade, Ah, pois formação é. bacana. Para aulas de Antigo Testamento é a melhor coisa, né? Deixa eu ver se é essa pasta aqui.
Ah, aqui, ó. Tá, eu vou compartilhar essa imagem aqui. Eu ia colocar só a imagem do Museu de Israel, né? Mas eu vou compartilhar essa aqui. Ó, então, esse santo dos santos, entre aspas, né? Foi extraído do santuário de Arabi, né? Um santuário do século, por volta aí do século VIII. E ao fundo ali vocês podem ver a Matzebah, né? Que é uma estela, uma placa de pedra que representava a divindade, né? Provavelmente ali é uma representação de Javé mesmo. E esse artefato, esse tipo de artefato, ele é mencionado, né? Ele é mencionado no texto bíblico. Eu coloquei aí o termo hebraico, Matsevah, melhor dizendo, né? Que é o termo que aparece em vários contextos de descrição cultica ali no Antigo Testamento. Então, essa imagem eu coletei ela diretamente do Museu de Israel, né? Então, eu recomendaria, né, para quem tem interesse, inclusive em trabalhar, né, em aulas de Antigo Testamento, e mesmo Novo Testamento, com essa questão mais iconográfica, para dar uma passeada ali pelo site do Museu de Israel, do Museu Britânico também, é muito bom de visitar. Você tem muito material interessante do ponto de vista visual, né? Do ponto de vista visual, usar como ilustração mesmo, né? Falando nisso, e ainda dentro da questão colocada pelo Rogério, deixa eu abrir aqui um outro arquivo para mostrar para vocês. Talvez você já tenha ouvido falar nisso. O Gerstenberg menciona isso no texto dele, precisamente no trecho onde o colega Valdemar comentou, né? Eu fechei aqui Depois eu vou pegar esses arquivos também. Eu vou selecionar aqui os melhores, mais bem organizados, e eu disponibilizo para vocês, tá? Te lembrarei, vou deixar na caso pasta. esqueça. Sim, sim. Traga a minha memória, né? Se eu eventualmente não me lembrar. Deixa eu abrir novamente aqui um arquivo. Tá, então, esse arquivo aqui que eu quero. Eu já tinha aberto antes, mas acabei fechando, né? Eu vou voltar aqui. Tá, é ali que eu quero chegar. Deixa eu então compartilhar a tela no. Tinha travado aqui, mas não. Está aparecendo a tela para vocês? Ainda não. Ainda não, mas vai Começou. aparecer. Ainda não? Apareceu. Tá. Ó, o Deus Bes que eu mencionei é esse aí, ó. Inclusive, ó, esse amuleto ele foi encontrado lá na faixa de Gaza e data aí por volta do século XVI ao século XII. Tá? Então, o período que corresponde, né, pelo menos ali no seu termo final, né, período que corresponde mais ou menos à época em que, em textos extrabíblicos, como por exemplo a Estela de Merneptah, a gente encontra
referências a Israel como um grupamento humano e étnico que existia ali na Palestina, né? Então, o deus Bes é esse deus aí, que ele vem do Egito, mas ele não é originalmente egípcio. Aí ele tem, essa imagem está um pouquinho desgastada, mas se vocês fizerem uma pesquisa no Google, vocês vão encontrar imagens bem melhores. Na minha dissertação de mestrado, eu também falo do deus Bes. Eu vou colocar ela na pasta também, aí quem quiser tiver o interesse, né, pode baixar e ler o primeiro capítulo onde eu falo do deus Bes também. Mas a figura que eu queria mostrar, que tem a ver com Bes, é essa aqui, ó. Aqui é uma imagem, né, de uma reconstituição de um vaso, que é um vaso para armazenamento de grãos ou de vinho, e que tecnicamente é chamado de pitós, né? Ou pito, né? No plural, pitói. Esses cacos, na verdade, que formavam o vaso aí que no desenho é reconstituído, né? Ele foi encontrado numa região que hoje, né, faz parte do Egito, Kuntilet Ashrut, e a datação estabelecida pelos arqueólogos é em torno do século IX ao século VIII. Então, em pleno período das monarquias do Norte e do Sul, né? E você tem aí algumas figuras representadas, né? E quase aí no centro da imagem você tem duas figuras que são semelhantes, um par de figuras, e no fundo uma figura aparentemente feminina sentada num trono ou numa cadeira, né? E com uma lira na mão. Agora, o que junto com essas imagens torna mais intrigante essa representação é a inscrição que vem acima da cabeça dessas figuras. A inscrição traduzida lá diz assim, ó, assim diz, né? Então o texto está interrompido. Dize a Yehalelel, Ioazá e aí o texto é interrompido novamente. Eu vos abençoo por ou diante de Iavé de Samaria e sua Asherá. Nós temos aqui uma verdadeira fórmula de bênção e que apela para um casal divino. Isso não seria nada surpreendente, considerando as religiões do entorno de Israel, se não se tratasse de uma fórmula relacionada à cultura israelita e se o casal divino não fosse, no caso do par masculino, representado pelo Deus Javé, precisamente o Deus judaico. E não só o Deus Javé, mas um Deus Javé cultuado em Samaria, e que tem uma consorte, uma companheira, que é a Asherá. Então, aqui a gente percebe, a partir desse artefato arqueológico, que entre os séculos IX e VIII, né, e o século IX é precisamente quando, segundo a cronologia bíblica, né, Samaria é conquistada pelos Honridas e é tornada capital do Reino do Norte. Então, em Samaria, segundo esse artefato aqui, você tinha um culto de Javé, em que Javé era acompanhado por uma consorte. Ok, mas o que tem a ver as figuras representadas ali? A boa parte, talvez a totalidade dos pesquisadores, aceitam que as figuras representadas ali no centro são duas formas do deus Bes, uma forma masculina e uma forma feminina, né?
Sendo que o deus Bes, ele era um deus representado, em alguns contextos, de forma andrógena. Ou seja, ele podia, às vezes, aparecer como deus masculino e, às vezes, como deus feminino. E é bastante curioso que, sendo... Como é que a gente sabe que é o deus Bes? Porque algumas características clássicas do deus Bes aparecem nessa figura. Por exemplo, o fato de ele ter os membros inferiores característicos dos membros inferiores de um anão, né? E o deus Bes é um deus anão. O fato de você ter aparentemente uma careta na face, né? Que é uma característica do Bes também. O Bes, em muitas representações, ele aparece fazendo uma careta, mostrando a língua, né? E os penachos no alto da cabeça, que também são características do Bes. Então, boa parte dos pesquisadores, né, considera e aceita que você tem aí uma representação de Bes na forma masculina, que é a que está em primeiro plano, e na forma feminina, que é a que está logo atrás. Né, percebam as duas bolinhas ali no peito da figura, que certamente são representações de seios, né? Então, você tem uma associação dessas imagens com a inscrição. Obviamente que só assim a gente não tem como afirmar que tipo de associação havia entre Yahvé de Samaria e sua Asherá e esse par de representações aí do deus Bes. Uma hipótese que a gente pode, talvez, aventar é que, em alguns contextos, o deus Bes pode ter servido como representação para Javé. Essa é uma hipótese, né? Que permanece no campo hipotético, porque da inscrição e da imagem, mesmo que elas apareçam no mesmo lugar, a gente não pode necessariamente associá-las diretamente. A única coisa que a gente pode dizer é que você tem prováveis representações do deus Bes feitas ao lado de uma inscrição de uma fórmula de bênção que traz o nome do deus Javé, acompanhado de uma deusa que seria Asherá. E que esse deus Javé estava ligado a uma cidade específica, que era a cidade de Samaria. Professor, sim, esse diante de não poderia ser talvez visto como uma afronta ou como um desafio a outra divindade, o diante de uma outra divindade, como quem diz, esse aqui sim, diante daqueles, ou em comparação com aqueles, ou em decorrência dos outros, esse daqui sim é que realmente abençoa vocês, ou alguma coisa assim nesse sentido, não? Olha, Eric, eu diria que não, né? Porque, primeiro, porque a expressão diante de, né? Ou se você traduzir aí a preposição, eu tenho algum outro lugar, eu acho, porque ali a inscrição está bem pequenininha, né? E ela está escrita em caracteres paleohebraicos. Eu acho que em algum lugar, se eu não tiver, vou ver se eu acrescento ao slide antes de colocar para vocês na pasta. Acho que eu tenho algum lugar essa inscrição em caracteres hebraicos quadrados, né? Esses caracteres que a gente conhece que são utilizados ali no hebraico das Bíblias hebraicas, né? Pelos estudiosos do museu, desculpa, professor, pelos estudiosos ali, porque normalmente eles sempre escrevem alguma coisa sobre os artefatos que fazem parte do seu acervo, né? Essa vertente, ou essa possibilidade assim, de pensamento chegou a ser aventada ali, o irmão chegou a ler alguma coisa nesse sentido, não? Não, geralmente a interpretação que se faz é que de por ou diante de, numa fórmula de bênção, se refere ao Deus a quem se apela para que abençoe, né? Então, a fórmula de bênção, e justamente por ser uma fórmula de bênção, dificilmente
tomaria o nome de uma divindade como uma divindade que se está afrontando. Até porque a fórmula de bênção, ela tem justamente o objetivo de reivindicar ou de clamar, né, ou até mesmo de decretar, né, melhor dizendo, a bênção de uma divindade. O propósito de uma fórmula de bênção é esse, né, de você dirigir a alguém a uma bênção em nome de uma divindade. E nesse caso aqui você tem, então, exatamente isso, né? Chamou a atenção esse Yahvé de Samaria. Não tem. O que essa fórmula de bênção diz para a gente, né, ou que a gente pode considerar como sugerido a partir dela, primeiro, é que havia em Samaria um culto de Yahvé. E provavelmente, se Yahvé é mencionado como Yahvé de Samaria, ele era o Deus estatal. Então, segunda coisa, que esse culto de Yahvé em Samaria era um culto politeísta, porque Yahvé está acompanhado de uma consorte, né? Ou de uma esposa que seria Asherá, né? E nesse sentido, né, os próprios textos bíblicos, né, embora, já que eles aparecem a partir de uma releitura monoteísta, uma releitura que já recrimina, né, e combate cultos desse tipo de estrutura que a gente está vendo aqui nessa representação, mesmo assim a gente sabe pelos textos bíblicos que uma deusa como Asherá foi cultuada em Israel, porque ela aparece na história deuteronomista e também em livros proféticos, claro, como objeto de condenação, né? Mas esse artefato arqueológico, né, ele nos sugere, então, essas informações, que entre o século IX e o século VIII, em Samaria, certamente uma cidade que já é capital do Reino do Norte, você tem um culto de Yahvé, certamente como Deus estatal, Deus do Reino do Norte. O Deus do Reino do Norte, sem dúvida alguma, o Deus da casa real era o Deus Yahvé, né? Inclusive, lá na época de Acabe, né, você tem uma ala mais radical, né, de culto ao Deus Yahvé, que assume o poder, né, através do Jeú, do general Jeú, né? Ele massacra a casa de Acabe, né, assassina Jezabel e mata o filho deles, o Acasias, né, e a revolta de Jeú supostamente teria o objetivo de instituir um culto de Yahvé que eliminaria o culto do Baal fenício, né, trazido pela Jezabel, né? Então, quer dizer, nós sabemos pela Bíblia e por esse artefato aqui que o Deus estatal de Israel era Yahvé, né? Mas por esse artefato aqui, a imagem dele que nós temos é que pelo menos havia, né, pessoas que consideravam Yahvé como Deus que deveria ser cultuado, ou que era cultuado em âmbito politeísta, com uma esposa, né? E se essa inscrição ela é relacionada à divindade da Samaria, é muito provável que ela esteja afirmando, né, ou pelo menos sugerindo, né, que o culto estatal na Samaria era um culto politeísta, no sentido de ter, sim, Yahvé era o Deus principal do panteão, mas ele era acompanhado pelo menos por uma deusa que é chamada aqui de Asherá. Mas assim, resumindo a resposta à tua pergunta, Eric, os pesquisadores geralmente interpretam essa fórmula de bênção como uma referência à divindade, como uma divindade que abençoa, né? E não uma divindade contra a qual se está brigando ou a qual se está resistindo.
Falo isso até em relação à parte que depois eu irei falar, ou melhor, na verdade, até dentro do contexto do livro aqui, nessa questão de brigas entre divindades maiores, divindades menores, comunidades maiores escolhendo divindades maiores e menores escolhendo divindades menores, essas disputas de santidade, né? O Wilson levantou a mão. Diga, Wilson. Wilson! Não, eu acho que eu apertei. Não, professor, acho que eu apertei sem querer aí. Mas tá excelente a discussão, estou gostando. Eu gosto muito do Antigo Testamento. Estou me deliciando aqui. Bom, já que o Wilson não vai perguntar, deixa eu fazer uma. Daqui a pouco vocês estão me chamando de pirotécnico, né? Que eu faço as perguntas e toco fogo. Mas vamos lá, é isso aí. Quando a gente faz desses artefatos, assim, uma coisa que eu vi lá que era o Deus de Samaria, e a gente vê que quando o reino divide, os reis de Samaria todos entraram dessa linha mais politeístas e idolátricas, né? Então, não me espanta isso até ter a Asterá como consorte, isso aí não me espanta. Mas todas essas atribuições, assim, ficam um tanto complicadas. Eu vou falar uma besteira aqui, porque se você assistir o History Channel, eles vão olhar aquilo dali e vão falar que era ET. E vão fazer a mesma análise. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque senão a gente começa a ver algo que não existe em um lugar que não era para estar. Né? Sim. Assim, Rogério, na verdade, as avaliações, né, que os biblistas e arqueólogos fazem a partir desses artefatos são análises fundamentadas, né? É claro, como são análises científicas, elas são baseadas, né, na interpretação de fontes, né? E as interpretações são sustentadas por argumentos, né? E como é comum no trabalho científico, essas interpretações são submetidas, né, à academia para que elas sejam analisadas e, havendo indícios, havendo argumentação suficiente, serem refutados, né? Mas, assim, o que a gente pode dizer em termos Mas continuam sendo argumentos, não é? Sim. Continuam sendo mas, argumentos. assim, A ciência que a gente tem é construída em hipótese. E as hipóteses são desenvolvidas por nós. Né? A partir da minha ótica, a partir da minha forma de pensar, da minha forma de ver o mundo. Então, isso tudo torna a ciência um tanto quanto falha. A gente está vivendo uma época em que falou ciência, não, todo mundo se curva. Ao contrário, a ciência é a arte de questionar. Não tem nenhum absoluto na ciência. Né? Tudo pode ser transformado a qualquer momento, porque é construído a partir de hipóteses, de visões de mundo. Né? Sim, perfeito. Mas veja, novamente eu quero apelar para aquela diferença que eu mencionei ontem, né? Dos horizontes a partir dos quais a gente está falando. Se a gente lê, por exemplo, a história deuteronomista, né? Eu estou usando o termo técnico que geralmente a pesquisa utiliza para se referir ao bloco de livros que vai de Josué até 2 Reis, né? Excluindo o livro de Ruth, porque na Bíblia hebraica, inclusive, Ruth ela não vem depois de Juízes, né? Está lá no bloco dos escritos no final. É a tradição grega que vai colocar Ruth entre Juízes e 1 Samuel, tá? Então, se a gente lê a história deuteronomista, né, de Josué até 2 Reis, melhor, se a gente pega o provável livro que introduzia a história deuteronomista, que era o livro do Deuteronômio,
a gente vai ver um programa teológico que se quer transmitir através dessa história que é muito nítido, né? Esse programa teológico tem algumas bases, né? Em primeiro lugar, o único santuário legítimo de adoração a Javé é o Templo de Jerusalém. Segundo lugar, o único Deus que Israel deve adorar, né? E o único Deus com o qual Israel deve fazer aliança, e é o que Josias faz ali na sua reforma, é o Deus Javé e nenhum outro. Israel é representado como um povo apóstata, ao qual o Javé envia continuamente os seus profetas para tentar convertê-lo e trazê-lo de volta à prática da Torá. E, nesse sentido, a história deuteronomista, que na Bíblia hebraica é chamada de profetas anteriores, junto com os profetas posteriores, e isso o Gerstenberger diz também, são, do ponto de vista da intenção com que o Antigo Testamento foi feito, verdadeiros comentários da Torá. Então, os profetas na história deuteronomista, eles são apresentados como servos de Javé que foram continuamente enviados para fazer com que Israel se convertesse do seu mau caminho e voltasse à Torá de Javé. O que é o mau caminho ou o pecado na história deuteronomista? É precisamente a adoração de outros deuses, a idolatria. Então, esses 4 pontos mostram um programa teológico muito bem estabelecido e oferecido pela história deuteronomista. Único santuário em que Javé deve ser cultuado, Templo de Jerusalém. Único Deus que deve ser cultuado por Israel e com o qual Israel deve fazer aliança, Javé. Os profetas como os principais atores da história, porque são eles que são enviados por Javé e cuja palavra apela para que Israel volte do seu mau caminho para a adoração do Deus verdadeiro, que não é qualquer adoração, é a adoração do Templo de Jerusalém. E 4, o mau caminho de Israel é precisamente esse, abandonar Javé em prol dos outros deuses. Então, nesses 4 pontos a gente pode resumir o programa da história deuteronomista. Porém, a história deuteronomista, ela é uma obra teológica que está relendo o passado histórico de Israel à luz de um programa teológico. É como se fosse um sermão que parte de uma base material, né? No caso do sermão, a Bíblia; no caso da história deuteronomista, as fontes históricas e vivenciais que estão à mão dos autores deuteronomistas, para propor uma interpretação teológica que se quer transmitir como ensinamento. Então, hoje, a nossa recepção do texto e, consequentemente, né, da história religiosa de Israel é feita através, entre outros referenciais, do referencial deuteronomista. Então, inclusive, né, uma das mensagens mais poderosas que a história deuteronomista transmite é a mensagem de que o abandono de Javé fez com que a história de Israel resultasse num verdadeiro fracasso. Ou seja, Israel fracassou em corresponder às expectativas de Javé. E a história deuteronomista, curiosamente, ela tem no seu final uma certa janelinha de esperança, né? Porque diz que o rei Joaquim, que foi levado em cativeiro para a Babilônia, durante o governo do rei babilônico Amil-Marduk, né, que é chamado no texto bíblico de Evil-Merodach,
Ele foi restabelecido na sua dignidade real, o rei Joaquim, e passou a comer todos os dias da sua vida à mesa real, né? Essa é a única janelinha de esperança que a história deuteronomista dá, porque, grosso modo, ela termina com o acontecimento do exílio sendo narrado como punição divina por causa do pecado de Judá. E antes se narra também o exílio de Israel do Norte pelos assírios, também como resultado do pecado de Israel do Norte. Né? O pecado é o mesmo, né? A idolatria, que no caso do Reino do Norte, começa quando Jeroboão I, né, rompe com Roboão, o descendente de Salomão, e institui 2 santuários rivais aos santuários de Jerusalém. Só que os santuários de Jeroboão são santuários de Javé, não são santuários de outros deuses. Só que a história deuteronomista também é justamente porque ela, no seu programa teológico, ela institui o santuário de Jerusalém e o Javé cultuado lá como únicos objetos de adoração. Então, os santuários de Javé estabelecidos por Jeroboão são demonizados, embora sendo santuários de Javé também. Tá? Então, a gente tem que olhar o texto bíblico a partir desses 2 horizontes, né? O horizonte sincrônico, o horizonte do texto que chegou até nós, sem dúvida nenhuma, ele apela para a adoração de um único Deus verdadeiro, que é o Deus Javé, que não é só mais um Deus local de um povo, de uma tribo, de uma família, mas é considerado Deus universal e Deus verdadeiro, né? Olhar o texto bíblico dessa perspectiva nos leva a este quadro. E é uma leitura perfeitamente legítima, e é a leitura que, do ponto de vista da fé, do culto, da espiritualidade, se faz. Porém, a partir de um horizonte diacrônico, né, e sociológico, também baseado aí em indícios fornecidos, entre outras ciências, pela arqueologia, e no qual, como o Rogério bem destacou, se trabalha sim com hipóteses, mas isso não significa que não haja certos consensos. A partir dos textos bíblicos se pode perceber, né, não só as intencionalidades teológicas dos textos, mas também que essas intencionalidades muitas vezes vão na contramão daquilo que efetivamente se praticava em Israel. E que do ponto de vista dessa análise diacrônica ou mais sociológica, não está sendo julgado do ponto de vista moral, se era certo ou se era errado. Está sendo visto do ponto de vista de uma possível reconstituição do que foi a história israelita naquele período. Tá? A imagem de Israel, desde a sua origem, passando pela monarquia até o período pós-exílico, do ponto de vista teológico, do ponto de vista da fé e da espiritualidade que nos chega, é a imagem da Bíblia. E essa imagem nos chega como uma imagem que é, na sua intencionalidade, primeiramente pedagógica. Em outras palavras, se quer ensinar uma fé em Javé a partir desses referenciais. Mas olhar a história de Israel do ponto de vista profano, digamos assim, né, do ponto de vista de como é que as coisas funcionavam, em termos de culto também, em termos de sociedade, envolve outros referenciais. Tá? Os autores bíblicos, então, que nos legaram a Bíblia, eles olharam para essa história pregressa como uma história de apostasia e transmitiram essa interpretação como interpretação que se deveria ensinar. E junto com essa interpretação, claro, veio
a noção de Deus que se queria ensinar. Deus como Deus único, como Deus verdadeiro, como Deus que foi abandonado por Israel, mas que em seu amor, misericórdia e fidelidade não abandonou Israel apesar da sua apostasia. Esse tema, inclusive, né, do Javé, que apesar de tudo vai perdoar Israel e não vai esquecê-lo, será um dos grandes temas teológicos do período pós-exílico. Que vai aparecer, por exemplo, a partir de Isaías 40, que vai aparecer em Amós capítulo 9, que vai aparecer nos vários oráculos de salvação que aparecem nos livros proféticos, né? Então, essa noção de que o exílio foi um castigo, sim, mas não foi a palavra definitiva de Javé em relação a Israel. Isso, inclusive, pode ser visto na maneira como os livros foram organizados na Bíblia judaica. Como é que a Bíblia judaica termina? Com 2 Crônicas 36, versículo 25, se eu não estou enganado. Acho que é o último versículo, 2 Crônicas, é 25. Deixa eu ver aqui só para não errar. 2 Crônicas 36, 23, perdão. Como é que termina a Bíblia judaica? Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Javé, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Então, como é que a Bíblia judaica termina? Dizendo que Javé não esqueceu Israel e que está disposto a continuar a sua história com ele, a ponto de fazer com que o Ciro da Pérsia, o grande rei Ciro, ordenasse o retorno dos judeus para a Palestina para reconstituir o seu templo. Retorno esse que Ciro ordena por ordem do próprio Deus Javé. Perceberam? Então, a Bíblia judaica termina dizendo que a história de Israel com Javé, apesar da apostasia do passado, continua. Em outras palavras, Israel foi perdoado. E a partir de então, continua a sua história com Javé. Jonas levantou a mão. Professor, apesar de já estarmos além do meio-dia, mas eu vou fazer só uma pergunta, caso eu não esteja sendo traído pela minha mente. Me parece que foi dito hoje aí, acho que foi o senhor mesmo que disse, que havia imagens no Templo de Jerusalém. Me parece que houve essa afirmação. Então, a minha pergunta é o seguinte: se havia essas imagens lá, eu posso deduzir que os sacerdotes, não os sumos sacerdotes, mas os sacerdotes que trabalhavam no templo, ofereciam sacrifícios a esses deuses cujas imagens estavam ali? Sim. Provavelmente o que você tinha no Templo de Jerusalém seria uma representação do panteão celeste, né? Então você tinha Javé como Deus entronizado, né, o Deus supremo do panteão, né? Tanto é que na visão de Isaías, o que Isaías vê é justamente o rei sentado no trono, né? E você tinha representações de divindades que compunham o seu conselho de deuses, né? Ali em Isaías, algumas dessas divindades são identificadas e são chamadas de serafim, né? Os serafim, com as suas asas, né, eles vedam a visão direta de Javé, e o texto de Isaías diz que com as asas eles cobriam o rosto, eles cobriam não o seu, mas o rosto de Javé, para que o rosto de Javé não fosse visto, né? A figura dos serafins é interessante, porque a palavra serafim
ela é o plural de saraf, e é uma das palavras no hebraico bíblico e que aparece também entre os hieróglifos egípcios para se referir a um tipo de cobra venenosa que cuspia um veneno que queimava, né? Então, saraf era uma cobra, né? E na mitologia egípcia você tinha as chamadas serpentes uraei, que eram serpentes aladas e que estavam ligadas à ideia de proteção divina, principalmente no pós-vida, né? Então, o faraó, quando após a morte atravessava para o outro mundo na sua barca, ele era protegido pelas serpentes uraei, né, que cuspiam fogo contra os inimigos, ou contra as forças ali que poderiam ameaçar o faraó na sua travessia, né? Esse culto das serpentes uraei está documentado pela arqueologia no Israel do 8º século, na época de Isaías, né? E é muito provável que os serafim talvez fossem representações dessas serpentes uraei, né? Que tinham essa função de proteção e faziam parte do conselho divino. Também a gente tem lá em 2 Reis a notícia de que o Ezequias despedaça uma serpente de bronze que fazia parte do culto do Templo de Jerusalém, a Nehushtan, né? E que era uma serpente, aparentemente uma divindade com funções terapêuticas, né? Tanto é que o mito de origem dela estaria lá em Números capítulo 21, né? É o próprio Moisés que a fabrica, e todo aquele que olha para a Nehushtan tem o envenenamento causado pelas cobras, né, que mordiam, curado, né? Então, pelos indícios bíblicos, né, o que a gente pode dizer, Jonas, é que no Templo de Jerusalém pré-exílico, provavelmente você tinha representações desse conselho de deuses, sendo que o Deus maior é do Deus Javé, o Deus principal do panteão é o Deus Javé. Tomando como referência essa imagem que eu coloquei para vocês aí, que traz essa inscrição de Javé de Samaria e sua Xerá, né? E considerando também que a história deuteronomista, né, ela nos informa que houve também culto de Axerá no Reino do Sul, em Judá, é muito provável que entre as imagens do panteão divino que existiam no Templo de Jerusalém estivesse também uma imagem de Axerá. Tá? Então, eu posso também colocar um texto do Thomas Homer, né, em que no livro A Origem de Javé, ele trabalha justamente alguns indícios que permitiriam dizer que você tinha uma estátua de Javé no templo. Então, eu tenho esse texto digitalizado, também posso colocar como material de apoio para aqueles de vocês que quiserem se aprofundar no assunto. Ok, obrigado, professor. Então, assim, eu acho que a gente dá uma interrupção agora e às 2 horas, então, a gente retorna. Pode ser? Gente, muito obrigado aí pela manhã, né, por toda a participação, comentários, né, todos eles extremamente relevantes e muito legais, muito aprofundados, né? Essa turma é de dar orgulho, hein? Então, estou gostando bastante. Então, a gente dá um intervalo agora e 2 horas, né? 2 horas, então, a gente retorna. Tá? Então, até mais tarde. Vou interromper a gravação aqui. E até mais tarde. Até daqui a pouco. Bom apetite para todos. Até daqui a pouco. Bom almoço a todos. Wilson, vai ter carne do sol hoje aí? Hoje vai ter um milho. Bom apetite, meu amigo. Felipe, sabe aquele que você rala assim?